A aula de hoje ela vai ser uma continuação daquela aula que já foi dada sobre ministrar, sobre calcular distribuição de forças quando você está numa situação estática, em equilíbrio, né? Então fizemos alguns exemplos, agora a gente vai fazer algumas aplicações em que você pode calcular força, torque, né? Mas assim, sempre vai ser em condições estáticas. Isso significa que se você somar as forças, se você somar os torques, sempre vai ser igual a zero, ou seja, em equilíbrio. Bom, se você falar que a soma das forças não está igual a zero, aquele corpo está se deslocando para algum lugar. Se a soma dos torques não é igual a zero, está rotacionando. Isso não vai ser para agora, ele vai ser cenas na última semana de aula, que é um pouquinho mais complicado. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe foi um pé, e nós queremos fazer algumas continhas sobre este pé. E a pergunta que se faz é, qual que é o valor da força do tendão, o FT ali, em função do peso que você está suportando. Então, imagine uma pessoa apoiada apenas em um pé, e tem um peso ali, no caso a figura está W, né? Tudo bem? E qual que é o valor do FT? Ela parece que está com o calcanhar apoiado no chão, mas o único lugar que está apoiado é ali. Então ela está se sustentando todo o seu peso em apenas uma perna. E aí você está fazendo uma força FT, vamos imaginar que você está com o calcanhar no chão, então você vai fazer um FT para levantar um pouquinho e sustentar aquela posição. Qual que é esse valor de FT? E uma vez que você faz esse FT aqui, surge também uma força aqui, né? Uma força que eu chamo de FB, que age sobre... Bom, no finalzinho aqui do pé, do osso, chama talos. Enfim, no final da tíbia. Então, a primeira coisa é saber qual que é o nosso corpo aqui, qual que é o nosso objeto de estudo. E nosso objeto de estudo é apenas o pé. Uma vez que você seleciona este pé aqui, o próximo passo é descobrir quais são as forças que agem sobre ele. Tá? Distribuição de forças. No pé. Como eu já falei, equilíbrio. Translacional e rotacional. Então você está suportando o seu peso por apenas um pé. Então significa que se você pegar e aproximar o seu pé para uma barra, e você separar isso, então aqui você vai ter uma força normal agindo sobre o seu pé. A sua referência você pode colocar, por exemplo, aqui. E você tem uma força FT agindo em um certo ângulo, que aqui está falando que é 7 graus. Nesse ponto na tíbia aqui, você tem uma força da tíbia FB num certo ângulo, e aqui você tem um ângulo θ.
7 graus, quase vertical. Onde está o centro de massa dessa pessoa aqui? Ao longo deste eixo aqui. Na origem? É que eu falei muito rápido antes, né? Você está apoiando todo o seu peso na ponta dos dedos ali, né? O único lugar que tinha contato. Então, o único lugar de contato é onde é que está a gina normal ali, né? Onde é que tem o contato. Então, seria... vamos escrever aqui, ó, único contato. Então, está plano, mas um pouquinho apoiado só nos pés aqui, tá bom? E é onde o lugar que bate é normal, né? Porque se tivesse em 2 lugares, você tinha que colocar uns 2 vetores aí, agindo sobre o seu calcanhar, sobre os seus dedos. Então, o seu único contato é ali, então você pode falar que o seu centro de massa, como você está em equilíbrio, ou seja, literalmente em equilíbrio, né? Está apoiando nos seus dedos, onde é que está o seu centro de massa? Você concorda? Você está equilibrado, seu centro de massa está alinhado com o seu dedo. Se tiver um pouquinho para frente, você cai. Um pouquinho para trás, você tomba. E aí você busca para você ter esse apoio. Primeira coisa que você precisa fazer aqui, bom, tem as dimensões aqui. Quanto que vale essa distância aqui? Vale 5,6. E essa distância aqui vale 10. 10 o quê? Centímetros. 5,6 centímetros. Se você escrever o seu FT como FT seno de 7 na direção I mais FT cosseno de 7 graus na direção J. O seu FB vale quanto? FB seno de θ na direção I negativo, que está apontando para o eixo menos I, mais, não, menos também FB cosseno de θ na direção J. Quanto que vale o N? 0I mais PJ. Ok? E agora você vai escrever o seu R. O seu R. E que é o R? RT é o ponto onde você está aplicando a força T em relação à origem. Então é quanto aqui? Menos... Onde está a origem que eu falei? Está aqui, nesse pontinho aqui, né? Então, desse ponto ali, você tem menos 5,6 na direção I. Mais 0J. O RB. 0I mais 0J. O seu R... N 10I mais 0J. Solução para soma dos torques. Primeira equação podemos pegar aqui. Soma dos torques igual a 0. Como nós só temos forças em X, em I e em J, e nosso R é somente em I,
Você pode lembrar que o seu torque, ele é R vetorial F. Então, você pode falar que o seu torque em Z é quando você tem um Rx perpendicular a Fy, somente. Você não tem Ry, 0, não tem Rz, 0. Então, a soma dos torques é só isso. Onde você tem 3 Rs, 3 forças, somos 3 igual a 0. Então, você pode fazer o torque da força T mais o torque da força da tíbia mais o torque devido a normal. Isso igual a 0. Então, nós temos o que aqui? Para a tíbia, menos 5,6 vezes Ft cosseno de 7 mais B, qual que é o R? Tudo 0. Então é 0 vezes qualquer coisa aqui que seria o menos Fb cosseno de θ mais a normal 10 vezes P igual a 0. Cinco vírgula 6 vezes cosseno de 7 graus vezes Ft é igual a 10P. Isto vai dar Ft igual a 1,8P. Será que está certo isso? O que significa isso? O que significa você olhar para o tendão e você está puxando esse pé para cima, o calcanhar atrás, né, está levantando ele, com uma força quase 2 vezes o seu peso. Olha para aquela figura ali, você tem um Ft puxando 2 pesos para cima, você tem a normal empurrando o seu pé de 1P, no caso a figura aqui da W, né? Dá para concluir que esse Fb vai ser da ordem de 3 vezes o peso. Vocês concordam com isso? Está certo isso? Eu não sei se está certo. Eu pego esses exemplos de um livro, pega essas dimensões, são mais ou menos parecidas, né? Onde você tem a sua tíbia, né? Onde é que você tem a sua perna apoiada. Dali até atrás do tendão tem mais ou menos 5 centímetros, né? 2 polegadas. E dali até na ponta do dedo tem umas 4 polegadas. Tá? Então essas dimensões estão mais ou menos certas. O peso é o peso, seu peso, W. Aí você faz uma força para você levantar. E a pergunta é assim, se eu fosse perguntar, eu já fiz o exemplo aqui, né? Mas antes de fazer, se eu perguntasse para você, ó, você tem um peso X e você vai agora suspender, vai se equilibrar na ponta dos pés e agora você vai levantar o calcanhar do chão. O seu tendão vai fazer uma força. Qual que é a ordem de grandeza dessa força para te levantar e sustentar 1 milímetro acima do chão? Eu acho que vocês iam chutar igual o peso, né? Se fosse chutar. Ou não é evidente isso? Tipo assim, o senso comum não é evidente? Eu me surpreendo quando eu faço uma força de um tendão de 2 vezes o peso aí. Não.
tem que ser 2 vezes, por exemplo, se eu falei que se o peso, o W vale P, o FT vale mais ou menos 2 vezes P. Então vai ter um FB aqui de baixo, que é a força da tíbia sobre o pé, que vai ser 3 vezes o peso. Então dá um equilíbrio de forças, então você fica em condição estática. Tá? A discussão só que estou levantando é que eu estou achando esse valor muito alto. Mas é por aí. Pensa que para você ter uma condição estática, vamos falar que você não está fazendo força na tíbia. Vamos ver se está certo esse pensamento. Você não está fazendo força na tíbia, né? Então você tem 2 pontos de apoio aí no normal. E vai ser igual o peso, né? Você pode ter 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Você pode ter um pé largo, apoia com os dedos, apoia com o calcanhar, 3 lugares. Mas em resumo sempre vai ser igual o peso, né? A normal. Então se você tem 2 pontos agora, que tem dois vetores que a soma é igual ao seu peso, quanto que vale o FB? Se eu estou com meu tendão relaxado. O que dá para considerar é que você tem uma força de contato ali, como devido ao seu peso. Então, no chão você tem o seu peso agindo sobre o chão, então você tem uma força de contato igual ao normal. E aí, assim como você vai passando na articulação superior, então a força no FB ali vai ser o seu peso total menos o peso do pé. Então você vai diminuindo por esse motivo, mas aqui nesse caso, vamos considerar que o peso do pé não influencia muito. Então, a gente ignora um pouquinho isso. Então, vamos falar só em peso da pessoa normal. Então, se você está apoiado no chão, no calcanhar, no dedo, e você tem, então, agora um ponto de apoio aqui, que é uma normal sobre 2, um peso sobre 2, e um outro aqui também, que é um peso sobre 2, e esses dois ainda dão o valor do seu peso, que a sua balança está registrando, se você tivesse uma balança, e esse F aqui agora for igual a 0, ou o mínimo possível, o seu FB vai estar onde, mais ou menos? Em primeiro lugar, o seu ponto de equilíbrio vai estar onde, mais ou menos? Algum lugar aqui no meio do caminho, né? Porque se tem 2 pontos de apoio, seu centro de massa vai estar aí. E esse FB vai valer quanto? Qual que é a força que vai agir sobre o pé nessa interface entre a tíbia e o talos? Todo o peso, menos o peso do pé, se fosse um pouquinho mais preciso. Pronto. E agora você conclui, FB igual ao peso. Só que se você tem 2 vetores agora, um de cima e um de baixo, um peso, peso. Normal igual ao peso, força B igual ao peso. Então você aniquila, está em estático. Agora, qual que é a condição que vai acontecer se você começar a aparecer com um vetor puxando para cima? Tem que mudar alguma coisa, né? Porque senão você ejeta, né? Vai embora, né? Se você colocar um FT aqui, o FB não muda, o seu peso obviamente não muda, o seu normal não muda. Se você começar a aumentar esse FT fazendo força no seu tendão, e esse FB esse B da tíbia não mudar, você vai ser ejetado. Então começa a surgir um valor maior para o valor da tíbia ali. E assim eu consigo justificar, talvez, que no momento que eu introduzo uma força no tendão ali, tem que aparecer uma força maior no FB. E como que você faz isso? Se o FB antes era o peso do seu corpo, e agora você está falando que esse FB vai valer uns 3 vezes o peso? Primeira pergunta que eu faço, vocês entenderam o problema? Eu estou falando que estou apoiando na ponta dos dedos. Então pense que a sua perna já está um pouquinho inclinada, está fazendo uma força ali. Se eu tivesse apoiado no calcanhar no dedo do pé, certamente seria na vertical, aí muito mais próximo do que esse valor que eu estou colocando aí. Então, a pergunta que eu não queria fazer, porque eu não tinha ela pronta ainda, se apoio for no calcanhar e nos dedos do pé,
eu tenho provavelmente um F do tendão, vou colocar aproximadamente igual a 0, certo? E se for igual a 0, eu posso falar que aproximadamente o meu SB é igual ao peso, tá? Pelo diagrama que a gente fizemos antes. Eles têm aqui o seu pé, tem 2 pontos de apoio. Esses 2 pontos suportam metade do peso aproximadamente. E aí o seu FB aqui é 0, nem vou desenhar. Então a sua F da tíbia aqui, ela vai ser aproximadamente igual ao peso. Ok? Essa é uma condição estática. E relaxada. Tá? Agora surge uma vontade de se apoiar na ponta dos pés, né? Você quer ver em cima da geladeira, você se apoia, você vê em cima da geladeira lá, como é que é? Ah, lá tá, lá não tem nada. Então, e quando você faz isso, surge o quê? Uma força no tendão. Ela é agora diferente de 0. Diferente de 0 e crescente. Se você se apoiar ainda, né, vamos colocar aqui, ainda, se você tem aí 7 graus inclinação, um pé com dimensões aqui de 5,6, 10 centímetros. Se for mais ou menos esse tamanho de pé, se for mais ou menos essa inclinação, nós fizemos uma conta e achamos um FT de 1,8P. Aproximadamente duas vezes o peso da pessoa. Isso explicaria o quê? Eu tenho que segurar 2 vezes. Aí você pegar aquele tendão, colocar na sua cabeça lá e você pendura o seu corpo assim, e ele nem sente. Por onde eles penduram o porco quando eles matam no frigorífico? Pelo tendão do pé. Porque acho que qualquer outro tendão rasgaria. O tendão do pé não. Agora vocês compreendem, né? Se o FT for mais ou menos, então, eu posso falar logo, o FB deve ser quanto? (3P). Pergunta agora, tá vendo? Agora, isso foi só a explicação do problema. Aí você faz agora vou fazer um diagraminha aqui. Eu tenho um pezinho meio inclinado. Aqui embaixo eu vou fazer uma graminha verde, né? Uma graminha verde assim. E você está se apoiando na ponta dos dedos. E eu tenho os seguintes vetores aqui. P aproximadamente. 2P aproximadamente. E aqui mais ou menos em algum lugar o seu corpo
Veja que eu estou fazendo, eu vou até mudar um pouquinho esse P aqui, né? Onde é que eu vou fazer diferente? Vou fazer o chão, né? O chão está fazendo uma força no P, então eu vou estar fazendo uma força aqui assim de P. E aqui em cima a tíbia está fazendo um valor de, se for menos alinhado, aproximadamente 3P. Certo? A pergunta é como pode isso? Mecanicamente, a pergunta é em termos de catracas, né? Em termos de força, pressão, puxar, torcer, inclinar, como que aquele sistema que está um pouquinho acima da perna, que quem está fazendo a força no tendão é aquele músculo atrás da canela ali, né? A panturrilha. Deve ser, né? Quem faz lá o panturrilha em pé, panturrilha sentado na academia? É isso aí. Você se apoia, põe na pontinha dos pés ali, coloca uns 100 kg em cima do joelho. Então você apoia somente aqui, nos dedinhos, né? Põe 100 kg em cima do joelho, aí você desce com o calcanhar aqui e sobe. Tranquilo, sabe? Estresse nenhum. Super fácil de fazer. Não é muito difícil mesmo. Para quem tem batatas na perna. Quem não tiver, é bom não colocar 100 quilos. Então eu quero que vocês respondam como isto está acontecendo mecanicamente. E a solução qual que é? Que eu não vou dar. Olhar para biomecânica da perna, do músculo que sustenta, né, o tendão ali, e do pé. Vamos voltar ao nosso problema lá em cima. Isso aqui vai ser um parágrafozinho. Nós estávamos aqui, calculamos o FT usando a equação dos torques. Agora falta ainda uma outra equação. A soma das forças em X igual a 0 e a soma das forças em Y igual a 0. Soma das forças em X qual que é? FT seno de 7 menos FB seno de θ igual a 0. Soma das forças em Y. FT cosseno de 7 graus mais não. Menos FB cosseno de θ mais P igual a 0. Resolvendo isso, fazendo umas substituições, você consegue chegar num valor de FB 2,8P. E o que nós também não sabemos ainda, que dá para calcular também, é o θ que a gente colocou na figura lá, que a gente não sabe quanto que é, mas ele é muito pequeno também, 4,5 graus. Tentem resolver isso, né? Não tem nenhum mistério. Uma coisa que vocês podem tentar entender um pouco a solução, para responder aquele problema anterior aqui, é você considerar que o seu FT, que eu coloquei que é 1,8P, lembra que ele era 10 sobre 5,6 cosseno de 7 graus vezes o peso. O que é isso? Isso é uma alavanca você fazendo no seu pé ali, né? Você está colocando o seu pé aqui. Esse cosseno de 7 é aproximadamente 1. Então, vamos jogar um pouquinho fora. O seu FT que você está colocando aqui, ele é uma razão desse valor por esse.
se o seu ponto de apoio estivesse mais no meio do pé, tipo 10 e 10, 7 e 7 ali, o que ia acontecer com o FT? Ia ser igual ao peso. Estaria mais equilibrado. Você tem um quadril. E agora o nosso estudo, ele não é o pé, é sim a perna. A perna como um todo e o pé também. Vamos imaginar aqui. Então isso aqui você tem aqui em cima a bacia. Você tem uma força de um músculo fazendo uma certa força aqui. A perna, qual que é o objeto nosso aqui? Isso aqui. Então, quando for fazer um diagrama de forças no nosso lado direito aqui, a gente vai olhar todas as forças que estão agindo sobre este objeto. A força está agindo nessa parte aqui do fêmur. Quando você faz isso, você concorda que você está apoiado, né? De novo, você está apoiado com os dois pés ou com um pé? Desculpa, está apoiado nos dois pés ou apenas equilibrando em um pé? Com esses dados que eu te dou aqui. Um pé só. Então você se equilibra, um pé só, agora é mais fácil entender que o seu centro de massa está nessa linha aqui, né? Então o seu centro de massa está aqui embaixo. Aqui embaixo não, alinhado nessa linha aqui. O seu centro de massa está onde, na verdade, do corpo? Se você pegasse a pessoa e tentasse equilibrar ela em cima de um ponto, onde você colocaria esse ponto? No umbigo. No meio, né? E o umbigo também está no meio, né? Então você põe no umbigo. Longitudinalmente e transversalmente. Então o centro de massa está lá em cima, tá? O que eu quis dizer aqui, que eu falei errado, foi que ele está alinhado com essa reta. Pronto. Na hora que você puxa para cima aqui, vai surgir uma força F. Da mesma forma, como o problema anterior, você tem ainda uma força R aqui agindo sobre o ponto O na cabeça do fêmur. Você tem um peso desse objeto, que eu vou chamar de peso da perna. E você tem uma força de contato aí anormal igual ao peso. Aí você tira essas dimensões aqui. 11, você tem a referência O, onde é que está o vetor R. 11 até a normal. 18, essa linha aqui até onde está a normal. Então você tem aqui atrás como 7, né? 7 mesmo? É, 7. Se aqui é 7 e este valor aqui é 10, então o WL está mais ou menos a mais 3. Ok? É uma sacanagem isso aí, tá? Mas tudo bem. Não quero mudar o desenho, então vai ser assim mesmo. Então tem que fazer umas continhas para descobrir onde está cada vetor. E pronto. Agora é só aplicar a mesma coisa que nós aplicamos no problema anterior. Dúvidas? Recomendo desenhar isso aqui. Porque aquele desenho anterior, ele sacaneia um pouco. Eu vou exagerar um pouquinho, mas você concorda que a sua perna, ele tem ele é uma peça única, e você pode simplificar ela como uma barra, e lá em cima você fazer uma pequena curvatura que representa a cabeça do fêmur. Algo como assim, dessa forma. Eu vou representar que a perna é um objeto assim. Vou colocar a minha referência aqui. E as minhas forças que eu chamei de R. Está fazendo um ângulo. Lá está falando que é φ. Aqui eu aplico uma força que eu chamei de força F, que está fazendo um ângulo 70 com a horizontal, o φ com a vertical.
Vou deixar a perna um pouquinho mais comprida só. Tenho aqui uma normal de N. Tenho um peso da perna. Um peso da perna, eu não vou colocar no meio, vou colocá-la mais ou menos para cá. Peso da perna. E agora eu vou colocar as dimensões. As dimensões que nós tínhamos antes era 7 aqui. O N está a 11. 11 o quê? Centímetros. O peso da perna, ele está a esta reta aqui, ele está a 10 centímetros. Então eu posso falar que ele está a 3 centímetros à direita da origem. Faltou alguma coisa? Bom, a dimensão que está na figura também, que já sabíamos, né? Só estou deixar mais claro aqui que, decompondo essas forças aqui, eu posso escrever que F é igual a F cosseno de 70 mais F de 170J. O seu R, seno de φ, então é menos R, seno de φ, menos R, cosseno de 70, 70 não, cosseno de φ, cosseno de φ na direção J. O peso da perna é igual a... O peso da perna vale quanto aqui? O peso da perna eu sei que vale menos P sobre 7 na direção J. E a minha normal vale PJ. Como que eu consigo saber? Eu quero saber o valor de F. Eu quero saber o valor de R. E eu quero saber o valor de φ. Qual que é a solução? Soma dos torques em Z igual a 0. Soma das forças em X igual a 0. Soma das forças em Y igual a 0. Quanto que vale agora? Soma dos torques. Torque de F é quanto? Menos 7 vezes F seno de 70 mais torque da força R. Quanto é que é o R, o vetor de posição da força R? 0 vezes, se tivesse algum valor, seria menos R cosseno de φ, mais, qual que é o R da força do peso da perna? 3, positivo, vezes, menos o peso da perna sobre 7, mais o torque dividido a normal, que está a 11 centímetros positivo, vezes
P. Tudo isso igual a zero. Soma das forças em X. F cosseno de 70 menos R seno de φ igual a zero. Soma das forças em Y. F seno de 70 menos R cosseno de φ menos P sobre 7 mais P igual a zero. Vocês vão resolver isto, 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui, e vocês vão obter, tomara eu, uma força em módulo valendo 1,6 o peso, um R valendo 2,4 o peso e um φ de 12,9 graus. Deu mais ou menos de novo a mesma coisa, né? Você tem um F maior que o peso, 1,6, você tem um peso também que é positivo, e o R em módulo 2,4 o peso. Tá? Onde que vai ficar o centro de massa? Se você apoiar seu peso em cima do seu pé, o seu centro de massa está no pé. Na hora que você coloca uma muleta, uma bengala de um dos lados, como está mostrando a figura, e essa bengala vai ficar a 30 centímetros à direita aí, né, do seu centro de massa. E aí a pergunta é onde que vai estar esse centro de massa? Qual que é o valor ali de X em que você vai estar com o seu pé apoiando no chão? Pegando esse problema aqui, você pode desenhar da seguinte forma. Qual o novo valor do centro de massa da pessoa quando comparado com a situação sem a muleta? O diagrama pode ser mais ou menos assim. Te pega a pessoa que tem uma certa altura, achata ela, analisa a força só ao longo de I. A minha referência eu vou colocar preferencialmente aqui. Vocês podem colocar onde vocês quiserem. Você pode falar que o seu peso está aqui. A sua normal está aqui.
E você está transferindo aqui mais ou menos, quanto que ele fala? 1/6. Vamos chamar isso aqui de N2 igual a P sobre 6. Quanto que vai ser o seu N? Aí ele fala outra coisa também. Ele fala que essa distância aqui até na sua muleta é de 30 centímetros. E essa distância aqui ele não sabe quanto que é. Quando você começa... Sem a muleta, quanto é que vale o X? Só lembrando, no caso anterior. Sem a muleta, o X vale 0. O que significa 0? Que o seu peso está apoiado bem em cima do seu pé, então você está jogando todo o seu peso em cima de uma perna só. Na hora que você coloca uma muleta, você pega ela, desloca um pouquinho, apoia 1/6 do seu peso na muleta, e quando você apoia 1/6, seu centro de massa sai um pouquinho do pé. E a pergunta é quanto que sai. Se você somar as forças em Y aqui, eu tenho mais N, que você não sabe, menos P, mais P sobre 6, igual a 0. Isto dá quanto? P 1 menos 1/6. Então, o seu N, obviamente, vai ser 5 partes de 6 do seu peso. Significa que aqui em cima, onde eu deixei em branco, você tem um N de 5,6 P. Tá bom? Para saber o valor de X agora, tem que levar em conta esta variável, né? A forma de você fazer isso é pelos torques em Z, que é igual a 0. Soma dos torques da força 5/6 de P é quanto? É o R daquela força, que é menos X, vezes 5/6 de P, mais o torque do peso, 0, vezes menos P, mais o torque da força de N2, que a gente chamou aqui, né? Que vai ser P sobre 6. Tudo isso igual a 0. Você vai ter aqui 5P de X igual a 30P. Se esse deslocamento é de 6 centímetros, você pode voltar novamente ao seu problema do quadril e recalcular o valor de F de R e do ângulo de R, usando agora esses novos valores. Se antes a perna, você tinha aqui a sua normal que valia peso, agora vale 5/6 do peso. E quando você desloca o seu centro de massa anterior, ele desloca para cá, mais 6 centímetros, quando você faz isto, você tem agora outros valores aqui. A primeira coisa que não altera é essa distância aqui em cima. Continua 7 centímetros. O que mudou ainda? O peso da perna, ele está agora não mais, lá atrás era 3. Aqui agora é 0,33 centímetros.
E o resto fica igual. O φ você vai calcular ainda. Seu R está aqui e este ângulo a gente vai manter como 70. E o peso da perna fica peso do corpo sobre 7. Aqui embaixo você tem agora o ponto de apoio a 12 centímetros, então fica 5 centímetros. O ponto de apoio do seu pé agora está a 5 centímetros à direita. Repetir os cálculos. E obter R, F e φ. O que nós obtemos é que o seu F agora ele vai valer apenas 0,63 de P. O seu R vai valer também menor, 1,3 de P. E o seu θ, que θ, φ, nosso desenho aqui é φ, vale 9,7 graus. Tudo menor. Em relação à situação sem muleta. Então, quando você usa muleta, o que você ajuda? Você ajuda a reduzir o valor de F, que é a força do músculo na cabeça do fêmur, e também ajuda a força que está agindo sobre a cabeça, que é o vetor R. Por favor, façam essas contas e não assumem que vocês saibam isso. Exercitam. Finalmente, temos mais um problema, que é o cálculo do centro de massa de uma pessoa. Apesar de nós sabermos que está perto do umbigo, né? Nesse problema aqui a gente vai considerar que a pessoa é simétrica no longo eixo. Então o centro de massa está no meio, você pega bem no meio, está ali assim, não tem problema. Só a altura desse centro de massa a gente não sabe quanto que é. O que é um centro de massa? É o centro de gravidade quando você tem um campo gravitacional homogêneo. E como o nosso campo é homogêneo, o centro de gravidade é igual ao centro de massa. Logo, o centro de massa é o ponto em o qual o peso do corpo está igualmente distribuído em todas as direções. É, mesma coisa. Enrolei tanto, né? É a mesma coisa quando você tem um campo gravitacional homogêneo. Como que eu consigo resolver esse problema aqui? Como é que eu consigo achar o valor de x? Uma vez que eu sei o valor de x, eu sei onde é que fica o centro de massa. Uma pessoa de 2 metros, o umbigo fica onde? Olha. Ó. 0,99. Não, é um pouquinho menos que 1 metro. O centro de massa da mulher é mais baixo que do homem. Acho que é isso. É. Faz sentido. Por que faz sentido? Você quer explicar? Você tem um centro de massa médio do homem, ele é maior que o centro de massa da mulher. Tem um vídeo lá no YouTube que você é bem... Infelizmente é o vídeo que os caras mais assistem lá no meu canal, lá que colocam. Coloca lá centro de massa. Aí uma vez um ano, alguém quis provar isso aqui, fez uma brincadeirinha aqui na frente, em que você tinha que ajoelhar no chão
encostar o joelho aqui assim, né? Ficar meio de 4 ali, cabeça para frente. Aí você põe a borrachinha aqui assim na ponta da mão. Aí você põe a mão para trás e tem que derrubar. Aí você abaixa assim, né? E você derruba a borrachinha com o nariz. Nariz? E só as mulheres conseguem fazer isso. O homem não consegue. O homem, ele tomba. É o homem que tomba, né? A mulher também tomba. Alguns lá, tem até um exemplo aqui que tomba também. Você pode até explicar por quê. Tá? Isso acontece porque o centro de massa da mulher é mais baixo. Deixa eu ver se está certo. Está mais baixo, então na hora que você croca para baixo assim, você senta. Então você vai colocando para frente sua cabeça, o seu centro de massa vai passando para frente. Quando ele passar do joelho, você tomba. Então se você tiver o centro de massa um pouquinho mais baixo, para a bunda ali, para os pés ali, ó, você não tomba. Então você consegue alcançar lá na frente e derrubar. Mas eu não sei se é só isso também, porque sei lá se essas proporções aqui de distância de braço da pessoa é o mesmo entre homem e mulher, né? Se não for o mesmo, você pode dar vantagem mais para um, menos para outro, né? Tá? Mas a explicação você consegue tirar pelo centro de massa também. Cálculo do centro de massa. O nosso desenho está aqui representado. E aí você tem aqui... Onde é que eu coloco a balança? Em qualquer lugar eu coloco a balança aí, né? Eu vou colocar minha referência em W1. Se eu colocar minha referência em W1, vai ficar melhor assim. E aí eu coloco uma tábua aqui embaixo para a pessoa se apoiar. E essa tábua ela está apoiada aqui e aqui. E eu chamei isso de W1 e W2. E tem o peso da tábua para cá, T. Aí você coloca a pessoa aqui, deitada, com o pezinho, barrigão. Feliz da vida. E você quer saber onde que fica o seu X, centro de massa. Além disso, você também sabe que a pessoa tem uma certa altura H. E você sabe que ela tem um certo peso, que eu chamei de peso PP da pessoa. E você coloca onde esse peso aí? O vetor peso coloca onde? A gente nunca falou isso aqui, né? Mas você coloca no centro de massa daquele corpo. Tá? Soma das forças em Y igual a 0. W1. Tem o tamanho da... Tem o tamanho da tábua aqui também. O tamanho da tábua é L. Soma das forças é W1 menos o peso da pessoa menos o peso da tábua mais o W2 igual a 0. Soma dos torques em Z igual a 0. Qual que é o torque W1? 0 vezes W1. Qual que é o torque do peso da pessoa? X centro de massa vezes o peso da pessoa. Negativo.
mais L sobre 2 vezes menos o peso da tábua. Mais o quê? Acabou, né? L vezes W2 igual a 0. Então agora você tem X centro de massa vezes o peso da pessoa negativo. Isto é igual a, esse aqui é 0, esse aqui, igual a L sobre 2 peso da tábua menos L. Esse peso da tábua não está debaixo do H não, tá? Vou colocar aqui peso da tábua para cá. Vamos falar aqui que o H é um pouquinho, né? Aqui. Aqui. Trocando de sinal aqui. X centro de massa é igual a LW2 menos L sobre 2 peso da tábua dividido por peso da pessoa. O que eu preciso saber aqui? A separação entre as balanças, que é o L, quanto que a balança 2 está registrando, o peso da tábua, peso da pessoa e o L que eu já sei. Se o peso da tábua for igual a 0, e ainda se eu deslocar o W2, o W2 para onde? Para quanto? Para H. Então significa que o L é igual a H. Eu posso falar que o meu centro de massa é igual a H W2 menos 0 sobre peso da pessoa. Então isso é igual a altura, o valor que você registra na balança 2 dividido pelo peso da pessoa. Se você fosse um corpo homogêneo e você tem um peso de 100 quilos, você vai registrar quanto na balança 2? $50 quilos. E aí você vai ter um centro de massa, como esse homogêneo, né? No meio da sua altura. Então, só recapitulando o que eu falei, é só você olhar para esse desenho. Você desloca aquela balança do W2 debaixo da cabeça da moça. Aí o seu L vai ser igual a H. Coloca a balança, coloca a tábua nas balanças, zera a balança. Pronto, agora você deita em cima, você está medindo só o valor do seu peso. E o valor que você registra, é só você fazer essa razão pelo peso total, você acha o centro de massa.